Numa tempestade com ventos fortes no Mar Báltico, passageiros e tripulantes escutam um forte estrondo metálico na frente do principal balsa da Estônia. É uma noite fria e tempestuosa de setembro, e o EM Estônia está em condições perigosas. Ação rápida é necessária para evitar que ele afunde. Mas o momento crucial para evitar o desastre é perdido e a água começa a inundar a embarcação. O navio rapidamente se enche de mais água e afunda de lado abaixo da linha d'água. Passageiros se atropelam tentando fugir para o convés externo. Poucos vão conseguir. O EM Estônia era uma balsa de cruzeiro construída em 1980 para a empresa finlandesa Hadir Absali, por Maia Vaft, em Papenburg, Alemanha Ocidental. Durante a década de 1980 e início dos anos 90, ela foi utilizada em rotas de balsa entre a Finlândia e a Suécia por várias empresas. Em 1986, um passageiro foi assassinado a bordo. Em 1987, houve outro assassinato e uma tentativa de assassinato. Em 1993, foi vendida para Nordstrom e Thulin para ser usada na rota Tallinn-Estocolmo da S-Line, a última rota em que navegaria. O EM Estônia era o maior navio da Estônia na época, com capacidade para 2.000 passageiros. Ele também podia transportar cargas e até 460 carros. Ele tinha 11 convéses com instalações para passageiros localizadas nos convéses 1, 4, 5 e 6. A tripulação ficava nos convéses 7 e 8. Os convéses 2 e 3 eram para carros e cargas. Estônia era uma balsa roll-on, roll-off, com acesso de veículos pela proa. A proa tinha uma viseira que se abria para cima e uma rampa retrátil para carros, guardada sob a viseira fechada com vedação à prova d'água. Às 19h15 do dia 27 de setembro de 1994, o EM Estônia parte de Tallinn, Estônia, com destino a Estocolmo, Suécia, em sua viagem regular. Há um pequeno atraso, mas ninguém sabe de problemas. A chegada em Estocolmo segue prevista para a manhã seguinte, conforme o cronograma. 989 pessoas estão a bordo. 803 são passageiros principalmente da Suécia. 186 são tripulantes, em sua maioria estonianos. O número real pode ter sido ainda maior. O navio estava totalmente carregado e estava adernando levemente para Boreste devido à má distribuição da carga. Uma tempestade está se formando e o tempo está piorando. O que se tornará uma tempestade, força 8 na escala Beaufort, já apresenta ventos fortes e ondas altas. Está chovendo e faz frio. As temperaturas estão em torno de 10 graus Celsius. Não que isso seja necessariamente incomum para o Mar Báltico nesta época do ano. Embora isso acabe se tornando um problema para o EM Estônia, as pessoas não estão preocupadas com o clima. Todas as balsas de passageiros programadas navegaram na área apesar do clima. A princípio, tudo ocorre conforme o planejado. É meia-noite. O imediato do EM Mariela, uma balsa próxima, acompanha a velocidade do Estônia, em aproximadamente 14,2 nós. Os oficiais de outra balsa próxima, a EM Silja Europa, também estimam sua velocidade entre 14 e 15 nós. Alguns passageiros estão preocupados que o navio esteja viajando rápido demais para as condições de tempestade. Alguns estão sofrendo de enjoo do mar. Outros se preocupam com a capacidade do navio de lidar com as condições. Em Estônia, continua mesmo assim. À 1 da manhã, o tempo ainda está ruim. As velocidades do vento estão entre 55 e 90 km por hora. Isso equivale de 4,7 a 8 na escala de Beaufort. As alturas das ondas também continuam significativas, com ondas chegando a 4 a 6 metros de altura. À 1h10 da manhã, o Estônia está nos arredores do arquipélago de Turku. Alguns dos passageiros estão nos bares e restaurantes do navio ou estão na discoteca. Outros se recolheram às suas cabines porque estão cansados ou enjoados. O primeiro sinal de problema é ouvido quando há um estrondo alto com um som metálico perturbador na proa do navio. Presume-se que o som tenha sido causado por uma onda forte atingindo o viseira da proa, mas não está claro se o navio foi danificado. Neste momento, o capitão na ponte, Arvo Anderson, ainda tem tempo para evitar um desastre.
Se ele ordenar que a velocidade do navio seja reduzida, a água não vai entrar pela frente. Se ele ordenar uma inspeção do viseira e da rampa do navio, vai descobrir que estão gravemente danificados. Em vez disso, a única inspeção do viseira e da rampa que é feita é verificar as luzes indicadoras que sinalizam se a rampa está abrindo ou fechando. A verificação não revela nada e a tripulação assume que está tudo bem. O navio mantém sua velocidade acima de 14 nós. Nos próximos 10 minutos, mais barulhos são ouvidos pelos passageiros e pela tripulação do navio na proa. As travas da viseira do navio falharam sob a pressão das ondas da tempestade. A viseira se separou do restante da embarcação e puxou a rampa atrás dela, deixando-a entreaberta. A viseira e a rampa são arrancadas em pontos que não acionam um aviso de aberto ou destravado na ponte de comando. O problema não é registrado nas luzes indicadoras. O primeiro estrondo metálico é, muito provavelmente, o som do mecanismo de travamento inferior da viseira falhando. Os ruídos seguintes vêm da viseira batendo contra o casco do navio enquanto ela se abre e fecha, balançando enquanto o navio enfrenta o mar agitado. O navio está perigosamente exposto à entrada de água pela proa e nenhuma medida foi tomada. Para piorar, a tripulação continua alheia enquanto os acontecimentos se desenrolam. A tripulação na ponte não vê a viseira do ponto de vista deles. A rampa interna tem monitoramento por vídeo, mas o monitor na ponte não é visível do posto de comando onde está a tripulação. A tripulação não consegue ver enquanto a situação vai de mal a pior. A 1h15, as outras travas da viseira falham e ela se solta completamente do navio. Quando é arrancada, ela rasga a rampa de carga atrás dela. A água invade o navio que imediatamente adquire uma inclinação acentuada de 15 graus para boreste. O Estônia começa a afundar. Com a viseira e a rampa abertas para o mar, a água invade o convés de veículos do Estônia. Como uma balsa ro-ro, o Estônia é particularmente vulnerável a virar. Isso acontece porque ter uma grande quantidade de água no convés aberto de veículos será desastroso, não apenas porque um convés de veículos pode comportar um grande volume de água. Isso também ocorre devido ao chamado efeito de superfície livre. Isso acontece quando o movimento giratório da água em um grande convés aberto prejudica a capacidade do barco de se endireitar após balançar com uma onda. O Estônia sofre com o efeito de superfície livre e embarca mais água rapidamente. Os níveis sobem rápido e o navio aderna ainda mais. Afunda rapidamente abaixo da linha d'água, iniciando uma corrida desesperada dos passageiros pela sobrevivência. Eles têm poucos minutos para escapar. Com o navio adernando, as escadas se enchem de passageiros e ficam difíceis de usar devido à forte inclinação. Móveis e equipamentos caem sobre os passageiros, prendendo-os no navio. As paredes viram chão, tornando impossível saber para onde é a saída. Passageiros entram em pânico e lutam para escapar. Alguns ficam paralisados e não sabem o que fazer. Outros não conseguem passar pelos corredores lotados. Tripulantes ajudam passageiros a escapar, formando correntes humanas para puxá-los pelos corredores íngremes. Poucos, no entanto, conseguirão chegar à superfície. A tripulação na ponte começa a tentar lidar com a situação, mas já é tarde demais. Às 01h20, enquanto a luta pela sobrevivência se intensifica a bordo do Estônia, a tripulação finalmente soa o alarme. Pelo sistema de alto-falantes do navio, uma voz feminina suave anuncia em estoniano: "Alarme, alarme, há um alarme no navio." Depois, um alarme interno para a tripulação é acionado de imediato. 1 minuto depois, o sinal geral de emergência é acionado. Às 1h22, a tripulação do navio tenta enviar um Mayday, mas não consegue transmitir uma mensagem clara. Europa, Estônia. Cília. Europa, Estônia. Aqui é Cília Europa, respondendo no canal 60. Um chamado Mayday segue um padrão para informar dados essenciais. Mayday, o nome da embarcação, a localização, a natureza da emergência e o número de pessoas a bordo. Estônia, Mayday, Mayday. Mayday! Se todas essas informações forem transmitidas no canal 16, então todas as embarcações nas proximidades
saberão exatamente quão séria é a situação e como responder. Estônia, Silja Europa, vocês estão chamando Mayday? Se algumas dessas informações estiverem faltando, a resposta pode não ser proporcional à gravidade da situação ou pode ser atrasada enquanto mais informações são coletadas. Ei, Estônia, o que houve? Pode responder? A Estônia direciona uma chamada para o EM Silja Europa e só depois de fazer contato com a tripulação deles é que o operador de rádio do Estônia diz a palavra Mayday. O operador de rádio do EM Silja Europa, o imediato Taio Sapelin, responde em inglês: Estônia, você está chamando Mayday? Depois disso, a voz do terceiro oficial do Estônia, Andrés Tomés, assume no Estônia e a conversa muda de idioma para terminar. O terceiro oficial, Andrés Tomés, relata que o navio aderna de 20 a 30 graus, mas sem energia. Não pode informar a posição deles no momento. Isso atrasa o resgate. E para as 989 pessoas a bordo, cada minuto conta. Os sistemas de navegação padrão deles não estão funcionando. O único que está funcionando é o GPS, que mostra a posição do navio mesmo em condições de apagão. Mas ele fica a boreste da ponte do navio, que é difícil de acessar porque o navio está adernando severamente. Alguns minutos depois, Tomés, no Estônia, consegue transmitir a posição deles para o imediato Sapelin, no Silja Europa. Ou a energia volta para a ponte, ou alguém na ponte, possivelmente Tomés, consegue descer até o GPS. O Estônia finalmente transmite sua posição por rádio para o EM Silja Europa, mas ainda falta uma informação crucial na transmissão de emergência deles. Agora informaram sua localização e que estão adernando de 20 a 30 graus. Os navios na área vão saber que isso é grave, mas Tomés ainda não transmitiu o quão ruim é a situação, que há 989 pessoas a bordo e que o navio está afundando rapidamente. Posso imaginar Tomés em choque. Ele lutará contra o instinto de fugir do navio afundando, mas continuará em seu posto. No convés inferior, as coisas estão indo de mal a pior. A água está subindo dentro do navio. Depois que o navio começa a inclinar, a água do mar entra pelas janelas das cabines dos passageiros e pelas enormes janelas do convés 6. A água escorre pelos painéis do teto, escadas e corredores enquanto o navio se inclina ainda mais para a boreste. Ondas quebram nos convéses ainda não submersos. A água invade os convéses inferiores. Passageiros enfrentam as torrentes que passam por corredores e escadas inclinadas para alcançar o convés externo. Eles lutam contra a água e a multidão de pessoas nos corredores congestionados. Pessoas estão presas por todo o navio, mas janelas cedem ao peso dos assentos. À 1h30, o navio já está inclinado a 60 graus. Centenas de passageiros estão presos abaixo da linha d'água. Pouco depois da 1h30, o Estônia envia sua última mensagem de rádio em finlandês dizendo: "Muito ruim, está realmente muito ruim agora." À 1h50, o Estônia ainda está sozinha e está inclinada a 90 graus. Então ele afunda abaixo da linha d'água e desaparece das telas de radar dos navios na área. Ele afunda em águas internacionais, cerca de 22 milhas náuticas da ilha de Utö, na costa da Finlândia, repousando no fundo do mar a uma profundidade de 80 metros. Enquanto isso, o resgate segue a caminho, enquanto sobreviventes flutuam nas águas geladas do Mar Báltico. 1/3 das pessoas que conseguem escapar morre de hipotermia antes mesmo do resgate chegar. Os sobreviventes se agarram aos corpos nos botes salva-vidas, tentando manter o pouco de calor que ainda resta. O Centro de Coordenação de Resgate Marítimo de Turku coordena as operações de busca e resgate. O Báltico é uma das áreas de navegação mais movimentadas do mundo, com 2.000 embarcações no mar a qualquer momento. Planos de resgate dependem de balsas e barcos próximos para ajudar. Helicópteros também podem ser enviados para ajudar na busca por sobreviventes. Esse esquema funcionou para um número relativamente pequeno de naufrágios que ocorreram no Báltico antes deste dia. O menor número de passageiros nos naufrágios anteriores pode ter ajudado, mas o Estônia afunda rapidamente e com 989 pessoas a bordo. Para piorar a situação, o EM Mariela comunica um PAN ao Centro de Coordenação de Resgate de Turku.
Enquanto um chamado Mayday é especificamente uma situação de emergência com risco de vida que exige ação imediata, um PAN não reflete a gravidade da situação. É usado quando um navio precisa de ajuda e a situação é urgente, mas não há ameaça imediata à vida. Enquanto o Estônia afunda, o Centro de Coordenação de Resgate de Turku ainda não reconheceu um chamado Mayday do Estônia. Isso provavelmente ocorreu porque o Estônia não foi claro em seu chamado Mayday. Se eles tivessem declarado claramente um chamado Mayday, dizendo que estavam afundando com 989 pessoas a bordo e informado sua localização, então os navios na área teriam entendido imediatamente a gravidade e a escala da situação. Às 2h12, o Mariella é a primeira de 5 balsas a chegar ao local do acidente. Eles avaliam a situação e às 2h30 uma emergência em grande escala é finalmente declarada. Mas o Mariella não consegue se aproximar do centro do acidente. Está escuro e eles não veem bem as águas. Se eles avançarem até o epicentro, correm o risco de ferir sobreviventes com a hélice. Às 3h05, o Mariella lança seus botes salva-vidas abertos ao mar com o guincho. 13 pessoas nos botes salva-vidas do Estônia são transferidas com sucesso para o Mariella. Essas pessoas informam a localização de outros botes à tripulação do Mariella, que repassa a mensagem para helicópteros e navios a caminho. 2 helicópteros da Guarda de Fronteira finlandesa, Super Puma e Augusta Bell, começam a resgatar passageiros da água. No resgate, esses helicópteros precisam pousar nos convéses das balsas envolvidos. O piloto do Super Puma relata que pousar nas balsas é difícil e perigoso. Apesar disso, seu helicóptero resgata 44 pessoas da água. Em Isabela, salva 16 pessoas com rampa de resgate do navio. No total, 137 vidas são salvas durante a operação de resgate. Apenas 94 corpos são recuperados dos destroços. No total, 852 vidas foram perdidas. A lista de passageiros sugere que pode ter havido mais 69 passageiros que não foram contabilizados, então pode ter havido ainda mais mortes naquela noite. É o maior desastre marítimo europeu desde a Segunda Guerra Mundial. O naufrágio do M. Estônia teve um grande impacto na segurança das balsas. Assim como aconteceu com o RMS Titanic, em 1912 mudanças foram feitas nas normas gerais de segurança e nos regulamentos de botes salva-vidas em balsas. Alterações foram feitas nos padrões de vigilância. Agora, todas as EPIRBs, ou balizas de localização de emergência, são obrigadas a serem acionadas automaticamente. No Estônia, elas precisavam ser ativadas manualmente e isso não aconteceu. Se tivessem sido ativadas automaticamente, teria ficado imediatamente óbvio que o navio estava em perigo e a localização teria sido identificada claramente. Novos regulamentos para balsas salva-vidas no resgate de navios adernados em águas agitadas também foram introduzidos. Como na maioria dos acidentes, a sequência de eventos começou com um incidente grave que não foi reconhecido imediatamente. Quando o primeiro travamento da viseira cedeu, só a luz indicadora foi checada. A tripulação não conferiu fisicamente a integridade do navio. Naquele momento, eles poderiam ter parado de enfrentar o mau tempo de proa. Se eles tivessem ido de ré e recuado contra o mau tempo, a água não teria entrado no convés e o navio teria permanecido estável. Após perder a chance, a gravidade e localização do incidente não foram claramente comunicadas em um chamado Mayday. Depois, um chamado PAN foi transmitido de um navio próximo, o que só minimiza o incidente. O terceiro oficial do EM Estônia, Andrés Tamés, que ouvimos na chamada Mayday, afundou junto com o navio. Mesmo com impressionantes 852 vidas perdidas no maior desastre de balsa da Europa, isso não chega perto do número de vidas perdidas no Dom Japaz. Vou deixar um link para essa história aqui.